Jaime estudando em Gotham, ator do Ted Kord, a criação de Adão, Chapolin Colorado, cena deletada da Bruna Marquezine. Nesse vídeo vamos comentar 40 detalhes, easter eggs, curiosidades e muitas diferenças no filme Besouro Azul. Então ó, vamos nessa! Fala pessoal, eu sou o Pedro e bom, a história do filme Besouro Azul é até que bem curiosa. Quando o filme foi anunciado em 2021, ele seria um original HBO Max ao lado de Batgirl, mas ainda em 2021 a Warner mudou de ideia, aumentou o orçamento, que foi revelado recentemente ser um pouco mais de 100 milhões, e resolveu colocar o filme para os cinemas. Quem ficou encarregado da direção foi o Ángel Manuel Soto, que nasceu em San Juan, em Porto Rico, sendo esse o seu primeiro grande trabalho como diretor. Foi ele que contou pessoalmente ao Xolo Mariduenha que ele seria o Besouro Azul, detalhe que ele aceitou fazer o filme sem ao menos ler o roteiro, e também contou virtualmente para Bruna Marquezine que ela foi aprovada para o papel. As gravações aconteceram e foram finalizadas ainda no primeiro semestre de 2021, sendo gravado em Atlanta, nos Estados Unidos, e também algumas cenas em Porto Rico. Teve até um lance que pouco tempo após as gravações terminarem, a Bruna Marquezine sem querer vazou essa foto, que agora descobrimos ser literalmente a cena final aqui do filme. Ainda antes do filme em si começar, vimos a logo da Warner Bros. E da DC Comics se formando no mesmo estilo do traje do Besouro Azul, como se fosse uma habilidade do Escaravelho, e eu achei isso bem legal. A primeira cena mostra a Victória e o Carapax achando o Escaravelho, e logo depois meio que vimos uma introdução para ele, com ele indo em direção à Terra, passando e se chocando por um feixe de luz verde, e foi confirmado pelo próprio diretor Ángel Soto que esse feixe de luz verde é simplesmente o Lanterna Verde. No caso, aparentemente, é o anel do Lanterna Verde. Outro detalhe nessa introdução é que logo no começo vimos outros escaravelhos voando, como por exemplo um amarelo, um roxo, então quem sabe isso não é um easter egg para o futuro, que talvez tenha um besouro roxo, um besouro amarelo e assim por diante. Quando o escaravelho chega à Terra, a primeira pessoa que ele se conecta é um arqueólogo chamado Dan Garrett, que o encontrou em uma de suas expedições. Isso faz referência direta aos quadrinhos, já que Dan Garrett foi o primeiro Besouro Azul que apareceu pela primeira vez em Mystery Man Comics de 1939, e vimos inclusive a roupa dele lá no escritório do Ted Kord. Falando no Ted, ele teve aulas com Dan Garrett e foi a segunda pessoa a ser o herói Besouro Azul. Como a Jane explica mais pro meio do filme, o Ted Kord nunca se conectou, nunca foi escolhido pelo Escaravelho, mas usou a sua inteligência para aproveitar a tecnologia do Escaravelho e criar o Widgets e virar o Besouro Azul, o herói de Palmeira City, e o traje dele também aparece mais pra frente no seu escritório. Quando aparece a notícia que tem um novo herói surgindo ali em Palmeira City, né, quando o Ted Kord estava começando a ser o Besouro Azul, vimos que quem noticiou isso foi o jornal Planeta Diário, o jornal de Metrópolis que o Clark Kent e que a Lois Lane trabalham. Ainda na intro, vimos os nomes dos produtores executivos aqui do filme, e entre eles temos o nome do Walter Hamada, que era o chefão da DC até James Gunn e Peter Safran assumirem. Hamada produziu praticamente todos os filmes da DC desde Aquaman de 2018, e coincidentemente o último filme que ele produziu foi Aquaman 2, que lança no final desse ano. Jaime chega da faculdade e volta para sua cidade natal, que é Palmeira City. A cidade surgiu recentemente nos quadrinhos da DC, e aqui o filme fez uma mudança, porque nos quadrinhos o Jaime é de El Paso, no Texas, mas aqui no filme ele é de Palmeira City, uma cidade fictícia que, pelo jeito da cidade e proximidade com a praia, deve ser ali perto de Miami. O diretor explicou que fez isso para dar ao Besouro Azul a sua própria grande cidade para ser salva, como por exemplo, o Batman tem Gotham City, o Superman tem Metrópolis, o Flash tem Central City e o Besouro Azul tem Palmeira City. Só que a cidade El Paso foi referenciada aqui no filme, pois o Jaime Reyes e sua família mora na rua El Paso. Na sua casa, vimos algumas fotos do Jaime Reyes quando mais jovem, e vale a pena dizer que essa foto é o próprio Xolo Mariduenha criança. Ele forneceu algumas de suas fotos jovens para a equipe que usaram aqui nesses quadros, e logo depois conhecemos o Tio Rudy. O Tio Rudy foi interpretado pelo ator George Lopes, que no passado foi simplesmente o lendário Senhor Elétrico lá de Shark Boy e Lava Girl. Ele foi uma das melhores coisas aqui do filme, eu acho
acho que todo mundo concorda, mas uma coisa ainda melhor é o seu like e o seu joinha aqui nesse vídeo. Se você está curtindo saber ainda mais sobre Besouro Azul, dá essa força, porque assim mais pessoas também saberão. De coração, muito obrigado. No dia seguinte, ele e a sua irmã Milagro arrumam emprego limpando a casa da Victoria Cord para arrumar um dinheiro e tentar salvar a sua casa. A Victoria Cord foi interpretada pela atriz Susan Sarandon, que recentemente até encontrou o próprio Besouro Azul no meio da greve dos atores. E eles logo depois encontram a Jenny da Bruna Marquezine. Pra quem viu o filme dublado, sabe que a voz que vocês ouviram no filme é da própria Bruna Marquezine. Foi realmente ela mesma que se dublou. E falando nela, amanhã, segunda-feira, vai ser um vídeo aqui no Good Nerd comentando algumas curiosidades e a história da Bruna Marquezine. Então, se você é novo, fique ligado aqui no canal para você não poder perder. Em inglês, né, na versão original, quando a Vicky vai comentar sobre suas minas de comércio na Guatemala, ela menciona o Promethium. O Promethium é um metal bem raro no universo DC, que está presente, por exemplo, na armadura do Cyborg e também na armadura do Exterminador. Logo depois, os reis são demitidos e voltam para casa. Vimos a vovó vendo Maria do Bairro, uma novela mexicana que fez muito sucesso e até passou aqui no Brasil pelo SBT. E logo depois ela muda de canal e vê o filme Cronos do Guillermo del Toro. E esse filme aparecer aqui não é coincidência, já que ele acompanha um homem que acabou ganhando poderes após encontrar um objeto parecido com um besouro, tendo uma história parecida com a do Jaime Reis aqui no filme. Corta para o Jaime na cama, stalkeando o Instagram da Jane. Descobrimos que ela é brasileira, assim como a Bruna Marquezine, e também que ela faz posts sobre preservação ambiental e um post sobre a África, assim como a Bruna fez no seu verdadeiro Instagram. E ao lado da cama do Jaime, temos o controle de Xbox versão branco. Quando ele se levanta e vai falar com seu pai Alberto no quintal, vimos ele usando um casaco escrito Gotham Law, ou seja, o Jaime fazia faculdade de Direito na faculdade Gotham Law, que fica em Gotham. No dia seguinte, quando vimos um geralzão dos principais prédios ali de Palmeiras City, no canto esquerdo, temos um prédio da Ace Chemicals, que faz referência ao Coringa, já que o tanque ácido que ele caiu para virar o Coringa é da empresa Ace Chemicals. Além disso, ali no meio, tem um prédio da LexCorp, a empresa do Lex Luthor, ou seja, o Lex Luthor existe aqui nesse universo de Besouro Azul. E esse é um easter egg genial e daqui a pouco eu vou explicar o porquê. Quando o Jaime chega nas indústrias Korg, vimos que o local tem muita coisa roxa. Por exemplo, a cor da logo é roxa, a cor da roupa usada pelos funcionários, pela Jenny, pela Victoria mais pra frente, é tudo roxo. E tudo isso tem relação com a Victoria Cord, porque se de um lado ela meio que indiretamente fez o Jaime Reis virar o Besouro Azul, enquanto o projeto que ela está desenvolvendo para o OMAC é vermelho, e se você juntar as cores azul e vermelho, vira a cor roxo. Ou seja, é um detalhe para mostrar que a personagem e também as indústrias Cord foram responsáveis por criar o OMAC e também esse novo Besouro Azul. A Jenny deixa os caravelhos guardados em uma caixa de hambúrguer e pede para a Jaime deixá-la segura até ela pegar de volta. O hambúrguer é da marca Big Belly Burger, que é uma famosa rede de fast food da DC, que existe, por exemplo, nos quadrinhos e até apareceu nas séries da CW. Mas, né, no famoso espírito fofoqueiro, Jaime abre a caixa, o besouro voa nele e o transforma no Besouro Azul. E um detalhe que muitos podem não ter percebido é que toda vez que ele se transforma em Besouro Azul, a sua roupa atual se queima na transformação. E isso sempre acontece, como vimos, por exemplo, nessa cena e mais pra frente no meio do filme. Embora, claro, a transformação seja feita com CGI, afinal, né, a roupa do Besouro Azul é de verdade e só tem CGI para melhorar um detalhe ou outro e também na hora de usar os poderes, mas o traje em si foi feito de verdade pela equipe de figurino e, como vocês estão vendo aí na tela, demora bastante para ser colocado. Inclusive, quando o Jaime faz o test drive do traje de Besouro Azul, ele acaba caindo em um carro laranja, e justamente essa cena gerou o primeiro vazamento do set do filme, que revelou para todo mundo quão irado era o traje e que o traje é de verdade e não de CGI. E vale a pena comentar que o Xolo Mariduenha treinou pesado por meses para gravar aqui no filme. Ele, claro, tem o seu dublê, especialmente naquelas cenas mais intensas, mais complexas, mas as cenas que ele podia fazer, ele foi lá e fez, se preparando bastante e até usando alguma experiência com Cobra Kai. Inclusive, tem esse vídeo bem engraçado dele dançando nos bastidores do filme. Logo após ele dar rolê com seu traje, ele chega em casa e acaba apagando ali no sofá. E a
TV no fundo até comenta em espanhol que o bilionário Bruce Wayne comprou um aplicativo de namoro. Ao longo de todo o filme, Superman, Batman, Flash e até Lex Luthor foram referenciados, mas o legal é que eles foram referenciados, mas não aparecem, ou seja, dá pra considerar facilmente que Besouro Azul faz parte do novo DCU do James Gunn, já que foi confirmado pelo próprio James Gunn que o Besouro Azul do Cholo Mariduenha faz parte do novo universo. Então, dependendo de como o James Gunn quiser, dá pra considerar que Besouro Azul é canônico no DCU e continuar a história do personagem sem precisar rebutá-lo, como fizeram com Superman, como vão fazer com Batman e assim por diante. Olha detalhe genial da produção. Enfim, continuando, quando Jaime, Jenny e Rudy vão até as indústrias Korg para pegar o relógio do Ted Kord, Rudy usa um desenho animado do Chapolin Colorado para distrair os seguranças. Chapolin Colorado todo mundo conhece, um dos programas mexicanos mais famosos da história que passou muito no SBT aqui no Brasil. Mas essa versão que vimos aqui no filme, que também aparece na segunda cena pós-créditos, foi feita pela Atio Studio, um estúdio porto-riquenho de stop motion que inclusive fez esse vídeo bem irado unindo o Besouro Azul e o Chapolin Colorado. Após pegar o relógio e brigar ali com o Carapax, os três vão até o escritório secreto do Ted Kord, onde ele guardava as suas coisas como o Besouro Azul. Se vocês repararem, tem ali no canto o traje do Dan Garrett, tem o traje original dele como o Besouro Azul, mas falta um traje. Tem um manequim que não tem nenhuma roupa. Então talvez quando o Ted Kord sumiu, ele sumiu com esse novo traje de Besouro Azul que não aparece aqui no filme. Falando nele, os dois deixam o tio Rudy ali no computador e vão para o quarto da Jenny, onde ela comenta que o seu pai ficou depressivo após a morte da sua esposa, focou muito no trabalho e eventualmente acabou desaparecendo. E lá no quarto, a câmera mostra esse desenho do Ted, da sua esposa e também da Jenny mais nova. Tinham rumores, ainda antes de Besouro Azul ser lançado, que o ator Jason Sudeikis de Ted Lasso seria o Ted Kord. Inclusive, se você nunca viu Ted Lasso, vale a pena assinar a Apple TV Plus só para assistir. Mas enfim, voltando, unindo esses rumores com essa foto, talvez realmente o Jason Sudeikis tenha posado para essa foto interpretando o Ted Kord, mas por enquanto isso não foi confirmado 100%. E logo depois, quando a Jenny e o Jaime têm aquela conexão e vão dar um beijo, o tio Rudy aparece antes do beijo acontecer, referenciando a um famoso clichê dos filmes de romance. Mas pro final do filme, o beijo finalmente acontece, e esse beijo até gerou esse vídeo que é bem engraçado. Cresceu! Ela ficou ereto! Após eles conversarem, temos essa cena aí do terraço, do Jaime tentando ativar o seu traje para chegar a tempo e salvar essa família. E eu não sei vocês, mas essa cena me lembrou muito essa cena de Homem-Aranha 2 lá do Sam Raimi. E talvez a cena de Homem-Aranha tenha sido uma inspiração para essa cena aqui de Besouro Azul. Enfim, dando uma resumida, é o seguinte: ele chega na casa, a porradaria acontece, o Alberto acaba morrendo, o Jaime é sequestrado pelo Carapax e pela Victoria, com a sua família se unindo com a Jenny para ir salvá-lo. Eles vão até a Ilha de Pago salvar o Jaime na nave do Besouro Azul do Ted Kord, o Besourão, que é uma referência direta aos quadrinhos, onde o Ted também tem essa nave e o Besourão está com o Ted Kord desde seu começo como Besouro Azul. No Besourão temos alguns widgets dele, como por exemplo o chiclete que vira uma espuma gigante, a metralhadora que fica com a vovó e também essa luva. Essa luva, que pode virar ou uma mão gigante poderosa ou um escudo, se parece muito com a The Power Glove, que é um acessório do Nintendinho. A parte da mão em si é diferente, mas a parte do antebraço é praticamente igual. Foi revelado pelo Warren Souto que nesse meio tempo teve uma cena deletada da Bruna Marquezine com a família Reis. A cena em questão seria um pouco antes dela levá-los até o escritório do seu pai, em uma cena onde ela ajudaria a família Reis a entrar na sua casa que foi arruinada pelo fogo e salvar o que puderem, até comentando que a Bruna Marquezine estava incrível nessa cena, mas que infelizmente a cena foi cortada da versão final. Como mencionei, eles vão até a Ilha de Pago, que é próxima a Cuba, para salvar o Jaime. Essa ilha existe nos quadrinhos. Foi lá, por exemplo, em que o Dan Garrett morreu e que o Ted Kord assumiu o manto dele para começar a virar o Besouro Azul. O filme não deixa claro se isso também aconteceu aqui na história, mas enfim, lá na Ilha de Pago, a Victoria consegue extrair 100% do código do escaravelho e tornar o seu projeto OMAC uma realidade. O OMAC também existe nos quadrinhos, mas não como foi aqui no filme.
O Omaki, lá nos quadrinhos, é um projeto criado para observar e registrar qualquer tipo de ação meta-humana. Aqui, ele é um projeto do Homem Indestrutível, com uma armadura bem parecida com a do Carapax nos quadrinhos. E o vilão ser o Carapax é outra referência aos quadrinhos, já que o Carapax foi um dos vilões do Besouro Azul. Enquanto o Carapax virava ali o Omaki, vimos o Jaime entre a vida e a morte, com ele aceitando se fundir com o Escaravelho e os dois virando um único ser. E nesse momento, o Jaime e o Escaravelho ficam igual à obra A Criação de Adão, de Michelangelo. Jaime consegue sair da prisão, a sua família chega na ilha para salvá-lo, a porradaria começa e, eventualmente, a Jenny é capturada pela Vicky. Como mencionei anteriormente, a Jenny é brasileira, e no helicóptero vimos ela falando "eu também queria" em português mesmo. Pra quem viu dublado, foi mais uma cena normal, mas pra quem viu legendado, assim como eu, deve ter ficado desse jeito aí nos cinemas, porque, pô, foi bem legal. Quando o Jaime consegue dar a volta por cima e vai derrotar o Omaki, ele faz duas referências ao Superman. A primeira dele levantando algumas pedras antes de voar, assim como o Superman no seu primeiro voo, e também quando ele tá voando nessa cena, ele faz a famosa pose do Superman, que é colocar um braço para frente e um braço para trás. Ele fez tudo isso para matar o Carapax, ele estava cheio de ódio consumido pela vingança, mas quando ele ia matá-lo, ele é impedido pela Kadida, e nessa hora ela mostra para o Jaime o que o Carapax sofreu e que ele foi forçado pela Vicky a fazer tudo isso, e assim o Jaime desiste de matá-lo. Então, ao reconhecer que a Vicky é a grande vilã que sempre fez o mal, o Carapax decide ativar a autodestruição da sua armadura, se matando a Vicky e também explodindo a fortaleza com todos os protótipos do Omaki, com Jaime e a sua família conseguindo fugir no Besourão. No dia seguinte, ou mais tarde naquele dia, se a gente considerar que tudo que aconteceu na fortaleza aconteceu de madrugada, vimos a Jenny dando entrevista e falando que a sua tia sumiu, e o canal que ela tá dando entrevista é o GBS, que já apareceu em outros filmes da DC, como Shazam, Aquaman e O Esquadrão Suicida. E essa TV está no Mercadinho Soto, o que pode ser uma referência do diretor do filme a ele mesmo, já que o nome dele é Angel Manuel Soto. Após Jenny e Jaime dar aquele beijão e dar um rolê com o Besouro Azul, o filme acaba e corta para as duas cenas pós-créditos. A primeira mostra alguém mandando mensagem para Jenny através do computador do Ted para avisar que o Ted Kord está vivo e que sente muito pela ausência, enquanto a segunda cena mostra aquele desenho do Chapolin Colorado. Eu fiz um vídeo só comentando com detalhes o final do filme e as duas cenas pós-créditos. Se você ainda não viu, depois confere o link aqui na descrição. Mas vendo essa cena pós-créditos e comparando com esse desenho, será que não foi o próprio Ted Kord que mandou essa mensagem para a Jenny? Porque, pô, a barba até que é parecida, o cabelo dá pra ver um pouco, mas também é parecido. E, pô, eu adorei o filme, eu realmente gostei. Comentei mais detalhes sobre a minha opinião lá no Instagram do Good Nerd, mas infelizmente o filme não fará uma boa bilheteria. Se bater 200 milhões é lucro, é sucesso, e pelo visto isso não deve acontecer. Então, Besouro Azul, considerando esse cenário, é bem improvável. Só que, como eu comentei anteriormente, o Besouro Azul do Xolo Mariduenha está confirmado no novo DCU do James Gunn, e como o Besouro Azul do Ted Kord é um dos melhores amigos do Gladiador Dourado, que vai ganhar série oficial no DCU do James Gunn, talvez o Jamie Hayes, a Jenny Kord ou até mesmo o próprio Ted Kord não retorne na série do Gladiador Dourado. E falando nisso, aqui nesse vídeo eu comento ainda mais detalhes sobre a história do filme, incluindo a parceria do Besouro Azul com o Gladiador Dourado, enquanto aqui eu comento mais detalhes sobre o filme Barbie, todos os easter eggs, curiosidades, referências, e esse vídeo tá excelente. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!